Bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer português, gramática, como toda segunda-feira. Em português vocês vão fazer da página 56 a 64 e na gramática da 48 a 51. Nos dois assuntos vai ser substantivos. Substantivo próprio, comum, simples, composto, coletivo, derivados, concretos, abstrato, primitivo. Vão responder o estudo do texto, que é o parto da montanha. O parto da montanha responde e depois vai para a gramática, que é substantivo. No substantivo, as palavras usadas para nomear o que existe ao nosso redor são chamadas de substantivo. Tudo que a gente tem, caneta, um substantivo, pompom, piloto, lápis, caderno, tudo é um substantivo. Agora ele muda, ele pode ser derivado, ele pode ser composto, ele pode ser simples, ele pode ser próprio, ele pode ser comum. Isso é o que muda o substantivo, mas tudo que dá nome aos objetos é substantivo. Aqui em cima, num passado distante, numa terra ainda mais distante, havia um povoado onde nada nem ninguém tinha identidade. O local não tinha nome, assim como as pessoas que lá moravam. Os habitantes chamavam uns os outros por Ei, e as coisas eram nomeadas da maneira que bem entendessem. Panela, para eles, poderia ser pedra, banco ou carvão, garrafa, peixe, espinho ou facão. Quem viesse de fora ficaria perdido. Aliás, ninguém vinha de fora, porque não existia maneira de chegar a um lugar sem nome. Isso ele quer dizer o quê? Veja o nome de elementos abaixo. Bárbara, morcego e livro. Como eu disse a vocês, as palavras que a gente usa para nomear as coisas são chamadas de substantivo. Os substantivos podem ser próprios, comuns, simples, composto, coletivos, primitivos, derivados, concretos ou abstratos. Olha aqui. Substantivo próprio. Nomeia em particular seres ou coisas da mesma espécie. Thaís, Jamaica, Hospital das Clínicas. Então, substantivo próprio dá nome a pessoas, nome de estado, nome de país, nome de lugar, de cidade, de rua. Nome próprio é substantivo próprio. Agora, comuns. Nomeia os seres ou coisas de modo genérico. Menina, país, bola, hospital, casa. Que você fala que não tem um nome dele mesmo. Que hospital é esse? Se você falar hospital, ele é comum, porque tem vários hospitais. Mas se você bota o nome do hospital, você está dando nome próprio, ele já vai para o próprio. Tá certo? Enquanto você fala o nome de uma coisa, é o gato. Gato é comum, mas se você falar o nome do gato, ele vai passar a ser próprio. Substantivo simples. São aqueles formados por apenas uma palavra. Papel, roupa, árvore. Agora, já o composto são formados por duas ou mais palavras. Girassol, beija-flor, passatempo, guarda-chuva, guarda-roupa, bem-te-vi. Essas palavras que têm um hífen são mais palavras para formar uma. Então, ela é substantivo composto. E os substantivos coletivos nomeiam grupos de seres. Biblioteca, de livros. Buquê, de flores. Cardume, de peixes. Então, são palavras que está dizendo um grupo de alguma coisa. Uma palavra que diz, que lhe fala que tem várias coisas nele só. Certo? Então, conheça alguns coletivos. A aglomeração é de pessoas. Álbum de fotografias. Alcateia de lobos. Arquipélago de ilhas. Arvoredo de bosque, de árvore. Atilho de espigas. Atlas, mapas. Bagagem de objetos de viagem. Baixela de utensílios de mesa. Banda de músicos, bando de animais, biblioteca de livros, boiada de bois, cacho de uvas de bananas, cáfila de camelos, cambada de vadios, de malvados, cardume de peixes, catálogo de livros, cavalaria de cavalos, chusma de marujos, colmeia de abelhas, congregação de religiosos, constelação de estrelas, corja de vadios, de malfeitores, década, período de 10 anos, século, período de 100 anos, elenco de atores ou de artistas,
enxame de abelhas, de insetos, enxoval é de roupas, esquadra de navios de guerra, esquadrilha de aviões, estrofe de versos, exército de soldados, fato de cabras. Substantivo coletivo, ainda conta peixes, vocês vão olhando no seu livro e vai olhar. Substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras. Primitivo, a palavra vem daquela palavra, tá certo? É a primeira palavra, jornal. Aí você vai fazer outra dessa palavra, essa é a palavra primitiva. Ferro, terra, essa é a palavra primitiva. Já os derivados são aquelas que são formadas a partir de outras palavras. Como se você dizer jornal no primitivo, eu fazer um derivado dela, vai fazer jornaleiro, né? E ferro, ferroada, ferreiro, isso aí já vai para o derivado. Quando você faz uma palavra da outra. Se a primitiva é terra, pode ser terraço, né? Então, substantivo concreto. Nomeiam seres de existência geral ou imaginária. Sereia, parede, biscoito. Então, de existência real ou imaginária. Pode ser coisa que a gente imagina, como a sereia, e pode ser também coisas reais, como parede, biscoito, coisas reais. Concreto, tá certo? Aqui, substantivo abstrato. Pronto. Substantivo abstrato. Designam qualidades, sentimentos, ações ou estado dos seres, dos quais não se separam nem podem existir isoladamente, como saudade, carinho, beleza, amor. Abstrato é o sentimento, é o que a gente sente. Então tem que sentir, tem que ser junto com alguém, não pode sentir sozinho. A gente tem que sentir por alguém. Olha, qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres, dos quais não se separam nem podem existir isoladamente. Agora vocês vão para as atividades. Fazendo as atividades, qualquer coisa pode me ligar. Depois vai ser ortografia. Palavra com G ou J. Tá? Escreve-se com G os substantivos terminados em agem, igen e ugem. Ibertigem, vertigem, ferrugem. As palavras terminadas em gio, pedágio, colégio, litígio, relógio e refúgio. Escreve-se com J as palavras que têm origem tupi e africana. Pajé, jiboia, giral, moji, hoje. As palavras terminadas em age, traje, laje, ultraje, viagem. As palavras derivadas de palavras com J, arranje, arranjar, laranjeira, laranja. Então, aqui está uma dicasinha, como você saber se é com G ou com J, tá certo? Aí você lê essa dica e vai fazendo as atividades. Quando terminar, vai vir para gramática. Na gramática está a mesma explicação, substantivos, comum ou próprio, coletivo, primitivo, derivado. Olha aqui, ó. Olha. Quando os elementos designam substantivo, classifica-se em comum ou próprio, coletivo, concreto ou abstrato. Quanto à formação do substantivo, pode ser primitivo, derivado, simples ou composto. Comum é aquele que dá nome à forma geral, todos os seres da mesma espécie. Ele é escrito em letra inicial minúscula, ser que venha no começo das frases, aí vai ser maiúsculo. O cão, o cachorrinho, substantivo próprio. Aquele que dá nome de forma específica a um determinado ser de cada espécie. Ele sempre começa com letra maiúscula, tá certo? Porque é próprio. Ser, lugar, coletivo é uma palavra no singular, mas indica um conjunto de pessoas, animais ou coisas. Tem muitas coisas nele só, como um álbum. O que é que tem no álbum? Muitas fotografias, álbum de fotografias. Então é uma palavra só, mas que indica várias. Substantivo concreto é aquele que indica o nome de seres reais ou não, que existe independentemente de outros seres, homem, cadeira, bruxa. Então, concreto, ele não precisa de eu ser para poder ele existir. Certo? É aquele que indica o nome de seres reais, homem, cadeira, caderno, tudo isso aí concreto. Substantivo abstrato é aquele que indica o nome de sentimentos, qualidades, ações, estados. Então, os sentimentos: saudade, ilusão, beleza, amor,
alegria. Isso aí é abstrato, que a gente não pode pegar. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Você diz aquela palavra, a primeira é a primitiva. A que vem depois dela, que você faz com aquela palavra, vai ser derivado. Substantivo derivado é formado a partir das palavras primitivas. Como você disse pedra lá no primitivo, no derivado vai ser pedreira, vai ser pedraria, né? Pedrada. Terreno, terra lá, e aqui vai ser terreno, terraço. Substantivo simples é aquele formado por apenas uma palavra, sapo, homem, cadeira, bola. Substantivo comum é aquele formado por mais de duas palavras, né? Mais de uma. Então, girassol são duas. Gira e sol, formou uma. Guarda-roupa são duas, que está ligado por um hífen. A maioria delas tem um hífen ligando, que fica bem fácil de saber. Mas tem aquelas que não tem hífen, que são duas, como girassol. São duas palavras que não tem hífen, mas você tem que saber que ela é duas. Guarda-roupa, porta-retratos, bem-te-vi, guarda-chuva, todas elas são compostas. Palavras que são duas em uma, duas ou mais de duas, certo? Pronto, e aí acabou, né? Tem QU e GU. Palavras com QU e GU. Vocês vão completar. Pronto, densidade. Não tem explicação da QU e GU. E acabou, gente. É até a página 51. Tchau, tchau. Qualquer coisa pode falar lá no Zap Te Explica. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa que está faltando. Aí, substantivo, você tem que ver se é substantivo próprio, comum, abstrato, derivado, primitivo. São vários substantivos que, se a pessoa não prestar atenção direitinho, pode se confundir. Preste atenção na explicação. O que é concreto é as coisas que você toca, pega. Abstrato é sentimento. Comum são palavras qualquer que a gente fala com qualquer coisa, tá? E sempre está com substrato, sempre com letra minúscula. Próprio é nome de país, estado, pessoa, rua. Substantivo simples é uma palavra só, papel, lápis, que também pode estar no substantivo comum, né? Então, a gente está aqui, ó, simples, uma palavra só, e composto é aquela que é formada por mais de uma palavra, juntando às vezes com o hífen, e pode também não estar com o hífen, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.